Pessoal, vou gravar essa aula para vocês aqui, explicando os filtros que eu estou fazendo, que eu estou utilizando no indicador, tá? O mercado ele é muito dinâmico e a gente vai sempre atualizando, tentando aprimorar e melhorar as nossas entradas para que sejam mais assertivas, tá? Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas vai ficar uma aula um pouco grande. Quero fazer uma leitura também é, do mercado para vocês estarem entendendo, né? Então, assim, o que a gente está usando hoje em dia? Antes a gente usava o pivô, usar depois as 2MV frequência, 2RV frequência, a gente não está usando mais. O que a gente está usando? A gente está usando apenas esse indicador aqui, que ele marca mínima, máxima, ajuste, fechamento, abertura do dia anterior, que são pontos fortes, né? Ele marca pra caramba aqui, para você ver aqui, ó. Vocês verem, aqui, ó, a máxima de ontem e a abertura, a mínima de ontem, e foi o fechamento que deu em cima do ajuste também. Então, é uma ferramenta que ela respeita muito. E estamos usando apenas a VWAP mensal, que é essa azul mais escuro, que eu gosto de colocar, e a VWAP semanal, que são regiões fortes, né? Para você ver, o mercado tocou lá e retraiu, tá? O mercado tocou, retraiu. O mercado tocou, retraiu. O mercado tocou, retraiu. O mercado tocou, retraiu, tocou, retraiu, tocou, retraiu, tocou, retraiu, estourou. Vocês veem que são regiões que sempre tem certas dificuldades, tá? Então, como eu ensinei nas aulas anteriores, e você já sabe colocar um indicador, você já sabe como configurar ele certinho. Então, vocês vão vir clicar do lado direito, vocês vão vir aqui em inserir indicador, vocês vão colocar aqui, ó, pontos de decisão. Clicar, vão inserir no gráfico, sempre inserindo nessa janelinha aqui, né? Sempre aqui, aqui a gente não coloca nada, a gente coloca aqui em cima. Vocês vai dar um OK, ele vai aparecer ali, não vou colocar porque o meu já tem, vai aparecer outras cores, vocês clicam em cima, dois cliques, vai abrir essa janelinha aqui, vocês vão colocar da cor que vocês quiserem, tá? Isso aí é particular, não tem como eu falar para vocês. Coloca isso, coloca aquilo, é de cada um, tá? Você escolhe a cor que você quiser aí, ele vai marcar automático. Todos os dias ele atualiza, não precisa você estar fazendo nada. E as VWAPs, né? Mesma coisa, tem aula aí também ensinando. Você vai vir aqui, clica do lado direito, inserir indicador, você vai colocar VWA e aqui estão elas, né? Então você vai colocar a mensal, que é a que eu uso, e a semanal. Se você quiser colocar diário, fica à vontade, mas eu não uso, tá? Aí, mesma coisa. Elas vão vir na linha laranjada. Vocês clicam, escolhe aqui a aparência, a cor e a espessura, né? Da forma que vocês acharem melhor, né? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês aqui do mercado de hoje. Né? De hoje, um mercado muito educacional para a gente. Nosso operacional. Vocês aprenderam com o nosso indicador, que é o quê? O gatilho, a gente espera romper a mínima da região. A mínima, a gente espera vir testar essa região rompida para a gente entrar a favor do movimento, certo? Foi isso que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores do gatilho. Então vamos lá. O mercado ele abriu aqui na vela 1, mostrando para a gente venda. O que a gente vai esperar? Que a mínima seja rompida. A 2 ela vem e rompe, dando um gatilho, certo? Ok. Primeiro gatilho da gente ali. A gente vai entrar aqui? Não, a gente não vai entrar. Por que, André? Mas você acabou de falar que deu gatilho. Deu gatilho, mas não passou no nosso filtro. Qual seria o filtro? Olha essa vela 2. Ela veio aqui com força, que a explosão, e o que ela fez? Ela voltou e fechou lá em cima. Quando ela volta e fecha lá em cima, tá me dizendo que os compradores estão mais fortes, eles estão querendo jogar o mercado para cima. Então não faz sentido eu entrar numa vela que ela tá me dizendo que ela vai subir. Então por que eu vou entrar vendido aí? E outra coisa também, já falei para vocês, vocês têm que saber identificar velas de explosão com velas de força. O que é velas de explosão? São velas que do nada, elas abrem e fazem isso. Isso é a vela de explosão. E qual que é a vela de força, André? A vela de força é aquela que ela abre, vai indo aos poucos, deixa lá, deixa a máxima, aí ela, um paviozinho, aí ela vai, é nova. Isso é uma vela de
força. Por que, André, não pegar uma vela de explosão? As velas de explosão, elas têm, quando elas fazem isso, elas tendem nelas mesmas elas voltarem, deixando um pavio, igual foi essa aqui, ó. Explodir para cima, voltou, deixou um pavio. Ou, em outra ocasião, ela faz isso e as próximas velas tem que testar pelo menos 50% dela. Então, fujam de velas de explosão, trabalhem em velas de força. Por isso que a gente não trabalha no horário de 9h30, a gente não trabalha no horário de 10 horas, a gente não trabalha no horário de 10h30 e nem horário de notícia. Por quê? Porque vai ter muitas velas de explosão. Olha aqui para vocês verem. Vê que hora que era essa aqui. 10h30, vela de explosão. 10 horas, vela de explosão. Entende? Então a gente não trabalha com velas de explosão. Aprendam a identificar o que é uma vela de explosão e o que é uma vela de força. Repetindo, vela de explosão, ela abre e estoura de uma vez. Fica lá, vela de força, ela abre, vai indo aos poucos, vai indo aos poucos, até chegar na região. Beleza? Então, seguindo aqui a nossa leitura. E a gente sai, não pegou essa entrada, porque por causa desse movimento aqui, indicando que a força maior aqui era a força compradora e não vendedora. O que a gente faz? A gente vai traçar a nossa mínima aqui. Vem a vela 3, não rompe aqui, apenas renova, a gente faz isso. O que o mercado faz? Volta tudo. Vai lá para cima. Nesse cenário aqui, o que a gente faz? Aqui. Ah, virou para compra. Beleza. Rompeu a região ali? Não. Que rompeu? Não. Que rompeu? Não. Que rompeu? Não. Rompeu a 11? Não. Mas renovou. Opa, se ela renovou, o que é que eu faço? Coloco na 11. Ah, vê a 12. A 12 rompeu? Não. Ela não rompeu. Para romper, ela tem que fechar o corpo, tá? Não é o pavio, é o corpo. Então, ela não fechou. Ela não rompeu. Ah, André, mas se a 12 fecha assim, a gente iria comprar? Não. Por quê? Porque tem a VWAP aqui, gente. Olha a VWAP aqui. Olha a VWAP aqui. Se eu sei que a VWAP é a região forte que pode bater e voltar, por que que eu vou comprar abaixo dela, encostado com ela? É pedir para tomar stop. Então a gente não faz nada aqui. O que a gente faz? Nova máxima. E agora a gente só vai comprar se romper lá. Beleza? Enquanto isso a gente não faz nada. O mercado vem. Aqui a gente tem fechamento do dia anterior e o ajuste. Uma região muito forte que pode segurar o mercado. Então o mercado foi, bateu, sentiu, bateu, voltou. Teve uma certa dificuldade para romper. Rompeu porque aqui era horário de 10 horas, né? Então vem a vela 3, a vela 14, do nada. Explosão. E voltou, ficou aqui. Vela de explosão. A gente cai fora. Então aqui foi um gatilho? Foi. Por que foi um gatilho? Ela rompeu o fundinho anterior. Ó, ela fechou rompendo no anterior. Mas a gente tem. Não passou no nosso filtro, que era o que? O filtro do horário, o filtro da explosão dela. Então a gente ficou de fora por causa disso. O que a gente faz então? Pega a nossa linha e coloca aqui. Aí vem a vela 15. Ela 15 ela abre, vai lá, explode e volta. Se tá voltando, o que pode dizer? Essa compradora tá maior. Então a gente não entra. O que acontece? Retrai, retrai. E a gente está de fora. O que a gente faz? Coloca a mínima aqui, rompida. Aí vem a vela 18. Ela vem, chega na região forte de VWAP e mínima do dia anterior. Ou seja, região forte. Eu vou vender aqui, André? Não, gente. A mesma coisa aqui, ó. Se está na região forte, você não vai entrar a favor. Então eu não vou entrar vendido aqui, porque eu sei que o mercado pode bater e voltar. Então eu vou esperar o quê? Romper, trabalhar abaixo. Tá? Então o que a gente faz? Traz pra cá, região muito forte. Tem a mínima do dia anterior, a mínima do dia de hoje e a VWAP mensal. Aí vem a vela 19, a vela de também. A gente vende aqui? Não. Acabei de falar para vocês que é uma vela de explosão. Tá? É uma vela de explosão. Na hora eu estou acompanhando o mercado, 10h30. Aí tem vela de explosão e o horário nos deixa fora. O que eu vou esperar então, André? Eu vou esperar romper a mínima que era aqui.
A vela 20, ela, ela poderia fazer isso, né? Que a gente imaginou. Quando ela começa a volta, a descer aqui, começa a ficar mais confortável. Opa, uma vela de força, ó, uma vela de força, ela abriu, tentou lá, foi devagarzinho, uma vela de força na venda, eu tô querendo venda. Então eu tô, indicador me indicando venda, estou trabalhando abaixo, já estou saindo daquele horário, de 10h30. Então eu espero, olha, ali passar esse horário, que era 10h05, 10h35, o que eu faço? Pega a minha linha, rompeu, beleza, coloca aqui, beleza. A vela poderia ter entrado na 21? Poderia. Por quê? Porque a 22. Porque a 20, né? Desculpa. Porque a 20 rompeu. Poderia ter entrado aqui? Poderia. Foi um gatilho. Porque rompeu o fundo anterior. Uma vela de força. Uma vela de força. A outra veio testar aqui a região onde é a nossa entrada. Poderia ter vendido aqui. Mas eu optei por não vender. Por quê? Porque estava muito próximo do horário de 10h30. Então eu esperei ter uma confirmação maior. O que eu faço? Tava a mínima, espero romper. A 22, ela abre lá, ela tenta subir e ela fecha com força. Aí eu começo a ficar confortável. Por quê? Ela tentou ir para cima e houve a rejeição. Indicador me indicando venda, rejeição do movimento de alta, abaixo da VWAP semanal, do mensal, abaixo da mínima do dia, abaixo do dia anterior. Então, tudo indicando uma venda aqui muito forte. O que eu faço? O melhor ponto de posicionamento seria aqui nessa região, né? Região de rompimento. Mas eu já antecipo o movimento. Por quê? Porque estava tudo indicando que esse mercado ia cair. Então eu já poderia ter entrado aqui? Poderia, mas ficaria arriscado. Eu espero voltar um pouquinho, entro lá em cima, né? Para quê? Antecipo um pouquinho o movimento, o certo era aqui, mais próximo, mas eu antecipo o movimento para não correr o risco do mercado fazer isso, ó. E eu ficar chupando dele. Entendeu? Então já antecipo o movimento e entro na venda, certo? Entro nessa venda, essa venda chega a me pagar 500 pontos, paga 500 pontos. Quem pegou lá em cima lá, 700 pontos, aqui 500 pontos. É a meta que a gente tem, né? É 500 pontos. Você não precisa mais de 500 pontos para bater a sua meta no dia. Eu preferi não sair com a meta de 500 pontos e nem proteger com 300 pontos. Por quê? Porque se você não sai com 500, a gente sempre vai protegendo 200 atrás. Então, bateu 500, eu protejo 300, acreditando que o mercado vai continuar caindo e assim eu poder pegar uma pernada, um surf de 1.000 e poucos pontos. É assim que eu trabalho, é assim que eu gosto. Mas como eu sempre friso para vocês não precisam mais de 500 pontos para bater a meta, certo? Então, o que eu faço? Eu descarrego aqui 10 contratos, continuo com 10. Por quê? Porque imagina aqui, quantas vezes o mercado ele só vem, te tira e depois ele cai. Então eu falei, vou descarregar 10 contratos, vou garantir os meus 1.200, que era a mesma coisa que eu pegasse com 300 pontos com 20 contratos. Ó, se você pegar 300 vezes 20, dá 1.200. Então eu protegi ali em cima 1.200, que ficaria a mesma coisa se eu tivesse saído com os 300 pontos com 20 contratos. No financeiro ficaria 1.200 e ficou a mesma coisa. Beleza. Mercado vem, mentira, show de bola, meta batida já. Por quê? Porque me deu os 500 pontos. Tenho que fazer mais, ainda mais na sexta-feira, último dia do mês, né? Então o que acontece? Eu vou marcar aqui, se fosse para mim entrar vendido, era só quando rompesse aqui. Mas o que acontece? O mercado ele vira para compra. Só que ele vira para compra, olha essa vela, ela vem com força, vira para compra. O que ela faz? Retrai. Se ela retrai, é porque os vendedores estão mais fortes nessa região. Isso me indica que o mercado tem mais chance de cair do que subir. Então eu fico de fora. Claro, a leitura de momento aqui. Vai andando, uma leitura pode mudar. Você tem que aprender. Galera, esse conteúdo que eu passo para vocês, essa leitura de candle a candle, de vela a vela, é conteúdo de mentoria, tá? Isso aqui é conteúdo de mentoria. Então dá valor para vocês. Valorizam esse conteúdo. Beleza? Então o que acontece? Eu vou lá e coloco na máxima do movimento. Aí nenhuma rompe, só renova, só renova, só renova.
Aí aqui vira para venda. Opa, virou para venda. Rompeu a máxima anterior? Não rompeu. Ela não rompe e já me indica alta. Tentou vir, fechou de alta. Já fico com o pé atrás, já fico de olho. Aí o que eu faço? Eu vou lá para a mínima, colocar a mínima aqui. Eu vou esperar essa mínima ser rompida. Essa mínima foi rompida? Quando que essa mínima foi rompida? Foi rompida aqui na vela 54. Mas olha que interessante. A gente tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 velas. Aí do nada me dá uma vela gigante. Que é uma vela de explosão. A vela abriu de uma vez. Eu acompanhei a vela, abriu de uma vez. Uma vela de explosão. O que eu acabei de falar para vocês? Uma vela de explosão. Ou ela retrai na própria vela, igual foi aqui. Né? Ou ela retrai nas próximas velas. Quando que você entraria então, André? Só se rompesse a máxima, a mínima, né? Nesse caso aqui, a mínima. Ou seja, só quando rompesse aqui. Ela rompeu? Ela não rompeu hora nenhuma. Diferente daqui, ó. Tá vendo? Lá ela não rompe. Aqui ela já rompe. Ou seja, me indicando a continuação do movimento. Lá ela não faz ao contrário. Ela não rompe. Ela vai para cima. Ou seja, negando a continuação do movimento. Então, nesse caso aqui, o que eu faria aqui? Colocaria aqui, esperaria romper aqui para mim estar fazendo uma venda. E o interessante é que, se vocês repararem aqui, essa vela aqui, ela deu uma vela de explosão. E na onde que ela segurou? Em cima do fundo anterior. Ou seja, tinha duas coisas que me diziam que o mercado não ia cair. Duas coisas, duas confluências que me diziam que o mercado não ia cair. E eu não vendi aqui. Se eu vendo, era um stop que eu teria tomado, um stop à toa, né? Então, beleza, o mercado volta ali para cima, o que eu faço? Coloca aqui, coloca aqui. Onde que eu vou comprar, André? Onde que eu vou vender? Só se romper aqui. E onde que eu vou comprar, André? Virou para compra aqui. Vamos analisar a compra ali. Qual que é o fundo mais próximo? Relevante. O topo, quer dizer, desculpa. Seria aqui. Rompeu que hora? Rompeu aqui. Opa, ela rompeu ali, ó. Show de bola. Rompeu na vela 63, 64, 62. Mas ela rompeu já nessa região. Já na região da máxima. Lembra que eu falei para vocês que não é a linha, pode ser região. O mercado ele pode sentir um pouco antes ou ele pode sentir um pouco depois. Então é região, tá? Então aqui o mercado ele já sentiu a região dessa máxima aqui, ó. Então eu não vou vender, não vou comprar aqui. Por quê? Porque eu sei que o mercado ele pode tocar aqui, aqui o mercado já continua andando, né? Bonitinho, mas de bola. Depois que aconteceu é fácil a gente fazer a leitura, mas na hora ali não tem como. Então ele poderia tocar aqui, ter uma rejeição e cair. Igual ele fez aqui, ele veio, teve uma rejeição e ele subiu. Ele poderia tocar lá e voltar. Entendeu? Então a gente espera o quê? O rompimento da região anterior mais forte, que seria aqui, ó. Opa, rompeu? Até agora não rompeu. 68, 9, rompeu? Não rompeu ainda. Só renovou. Então, para entrar na compra, quando romper aqui, e não for, e não romper, romper sim, ó, vela de força, não isso, tá? Não isso. Aí o que que vocês sempre também tem que estar atento. Imagine que vocês estão aqui, o mercado está subindo. Confirmou uma compra aqui. Você vai comprar nessa região? Vai, né, gente? Você não vai comprar aqui. Por que, André, que eu não vou comprar aqui? Porque, olha aqui, a mínima e a VWAP. Tem espaço aqui para você pegar uma compra aqui? 100 pontos. Sendo que a gente precisa de 200 pontos para levar para o 0 a 0. Você vai entrar numa operação onde o alvo principal é de 68 pontos. E eu sei que o mercado pode sentir antes. Não foi o que eu falei para vocês? Ó, aqui é a região, mas o mercado ele pode sentir um pouco antes. Ó, aí você compra aqui, ó. Imagina o seguinte: você tá vindo aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Aí você vai comprar ali. O mercado ele só faz isso. Sente a região e volta. Aí você, nossa, entendeu? Aí você toma um stop à toa. Mas por quê? Porque você não esperou o momento certo. Então,
sempre que você for entrar em uma operação, avalia. Avalia se tem espaço ali, pelo menos de 200, 300 pontos para você trabalhar, para você ficar confortável. Analisa, avalia o horário também, né? Sendo igual que é sexta-feira, 3 da tarde, última sexta-feira do último dia do mês. Então é um dia que não tinha nem ter operado, entendeu? Então mesmo assim o indicador ainda foi ali, deu as entradas boas ali. Ah, André, eu vou ignorar aqui, ó. Beleza. Deu bom aqui, ó. Deu bom. Você ignorou tudo, deu bom. Tá surfando aí 360 pontos. Mas e aqui? O stopzinho à toa. Entende? E como eu falei para vocês, eu vendo para vocês, passo para vocês o indicador e ensino esse operacional que eu uso. Mas você pode pegar o indicador, você tem a liberdade de estar testando, criando e validando seu próprio operacional, sem problema algum, tá? Eu passo aqui para vocês é o operacional que eu ensino, o operacional que eu uso e o operacional que eu contabilizo na planilha do indicador, tá bom? Então, galera, essa leitura aqui que eu passei para vocês é a leitura de mercado, de vela a vela, de candle a candle. Se vocês dominar essa leitura, vocês vão ficar fera. E tendo auxílio do indicador, vocês vão melhorar, vai melhorar demais a assertividade das operações de vocês. Então, o que vocês fazem? Aproveita aí o final de semana e puxa o replay, ou vai com o mercado parado mesmo. Vocês pegam o mercado parado aqui, ó, e vai testando, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui, imagine que essa linha era válida. Ó, eu não vou vender aqui, tá em cima. Que o mercado tende a fazer? Tem de voltar. Eu não venderia aqui, esperaria romper. Onde que seria a minha venda aqui quando rompesse aqui, ó? Se viesse uma vela e rompesse aqui, aí sim eu compraria. Aí o que vocês vão ver? Beleza. Digamos que a vela rompeu ali. Mas aí eu sei que tem uma região muito forte aqui atrás, ó. E aí, vale a pena você entrar aqui? Deixa eu ver. 115 pontos, vale a pena? Aqui seria um horário de 4h30, 4h40, vale a pena? Não vale a pena, mesmo rompendo ali. Então vocês têm que ter essa leitura, esse sentimento, sentir o mercado, ter o feeling de mercado. Isso não tem como eu passar para vocês, isso é vocês na frente do computador. E é treino e treino. Eu passo os gatilhos, os filtros, mas tem coisa que eu não consigo passar para vocês, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. O tanto que o mercado respeita, tá vendo? Ó, na região tem dificuldade, tá? É uma compra que eu não faria aí. Muitas coisas me dizendo para não comprar, para não entrar nessa compra. Fico de fora. Ah, André, mas aí você não entra na compra e o mercado sobe 800 pontos. Cara, infelizmente é um operacional. Você decidiu isso, você tem que seguir isso. O mercado vai andar, aí é outra história. E se ele te estopasse aqui, você ficar grilado por você não ter respeitado o seu operacional e ter tomado um stop. Então é muito melhor você deixar de ganhar fazendo certo do que você perder fazendo errado. Ou aquela coisa, né? Eu prefiro perder sabendo o que eu estou fazendo do que eu ganhar sem saber o que eu estou fazendo, tá? Então, aproveitem, dá uma revisada nessa aula, uma aula aí de 25 minutos, 20 minutos, um pouquinho. Vê ela, vê os filtros que eu passei para vocês, certinho? Essa leitura de candle a candle, rompimento, treina bastante velas de explosão e velas de força. A hora que vocês conseguirem identificar isso, vocês vão ver o diferencial que vai passar a ter o operacional de vocês. Muita atenção com vela que faz isso, deixa pavio. Se ela deixa o pavio, significa que estão querendo jogar o mercado para cima. Ou ao contrário, né? Vai lá, deixa o pavio, significa que estão querendo jogar o mercado para baixo. Principalmente se for regiões de suporte e resistência ou as VWAPs, né? Então, ficam atentos a isso, tá? Qualquer dúvida é só me chamar aí ou lá no grupo no Telegram. Forte abraço e até a próxima aula.